Olá, então, eu vim aqui comentar a leitura do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, esse livro publicado em 1964. Bom, sábado agora eu fiz uma live, participei de uma live com dois amigos, a Raquel Ribeiro, que é psicóloga, e o Vitor Ramalho, que é jornalista, e a gente comentou a leitura desse livro que a gente fez conjuntamente. Então, se alguém tiver interesse em assistir essa live de quase uma hora, a gente conversa lá sobre a Paixão Segundo GH, no Instagram da Raquel. E aí eu coloquei como destaque no meu Instagram, lá no destaques Lives Literárias, se eu não estou enganado. E aí você clica lá e tem um story sobre essa live acessada no Instagram da Raquel, que foi ela quem promoveu. Então, assim, lá eu comento, né, com esses meus dois amigos, a leitura dessa obra incrível, mas aqui eu decidi comentar rapidamente as minhas impressões de leitura, porque aqui é um tipo de livro que a gente não tem como se propor a fazer uma, sei lá, uma resenha crítica. Eu acho que esse tipo de livro a gente faz muito mais um comentário sobre as impressões de leitura do que qualquer outra coisa, porque é muito isso, assim, a leitura desse livro, especialmente, da Clarice como um todo, mas desse livro em especial, diz muito respeito do que a gente é impactado, no que a gente é impactado, a partir da leitura desse livro. Ele é o tipo de livro que vai dizer muito sobre o estado de espírito que você está no momento em que você faz a leitura. Então, o livro é um romance, ele é dividido em capítulos, e nesse sentido há uma tradicionalidade em relação ao romance, ao tipo romance, porque a Clarice segue o estilo de capítulos. Contudo, subversiva como só ela faz de uma forma que o texto pareça contínuo. Como é que ela faz? No final de um capítulo, a última frase do capítulo é a primeira frase do capítulo seguinte. Então dá essa ideia de continuidade. Embora os capítulos eles deem uma ideia de atos, é como se cada capítulo fosse um ato, e aí ela propusesse uma reflexão diferente. Como é que eu poderia resumir essa história, assim? A história em si do livro, ela não é importante, não é disso que se trata quando a gente pensa em Clarice. Mas existe uma história por detrás, que é uma mulher de classe média alta, no mínimo, ela tem uma cobertura em Copacabana, no apartamento, cobertura, e de lá ela tem uma visão maravilhosa da cidade, e ela entra um dia no quarto de empregada que foi desocupado no dia anterior. E aí ela repara que é um quarto, é um cômodo da casa que ela não conhece, e ela adentra esse cômodo e ela começa a se deparar com uma parte da casa dela, do apartamento dela, que ela não conhece. E aí ela vai até a janela e se depara que a visão da empregada é a mesma visão dela, né? Assim, a mesma visão que ela tem acesso de qualquer parte da casa dela, né? E aí ela começa uma série de reflexões, né, a partir disso, né, desse quarto vazio. E aí ela vai, abre o guarda-roupa e ela se depara com uma barata. E aí ela, no susto, ela esmaga a barata na porta do guarda-roupa. E aí a barata não morre, fica naquele estado onde uma parte da massa branca da barata sai, né, do corpo, da parte marrom. E a protagonista, a GH, ela começa a refletir muito sobre isso. E aí ela reflete sobre a condição humana como um todo. Então, a epifania se dá a partir desse choque com o real, que seria o esmagamento da barata. Ali ela é confrontada com a questão da existência e uma série de reflexões vão ser feitas a partir disso. Então a Clarice coloca a personagem dela para refletir, para divagar sobre uma série de questões existenciais a partir desse fenômeno, a partir desse acontecimento que é o esmagamento da barata. E a GH, que no caso, o título do livro, você vê que é G.H. É como se fossem as iniciais do nome de alguém. E aí a gente sabe que é GH porque ela vê o nome escrito na mala, né? Tá lá na etiquetazinha de uma mala de viagem. E a gente começa a se questionar quem é essa GH, né? Por que GH? E assim, existem respostas da crítica que associam esse GH com gênero humano, ou com Gaia, enfim. Existe uma série de suposições que se faz em função desse GH, mas a verdade é que GH, na verdade, não é nada, assim. São duas siglas que podem representar qualquer pessoa. GH, para mim, é uma sucessão de letras, né? GH como na ordem alfabética. E aí a gente é possível que qualquer pessoa se identifique com a GH, porque as reflexões que ela faz dizem respeito a uma condição humana, à condição humana.
que é diferente para cada um, mas que existe algo de uma ancestralidade, no sentido de uma angústia que permeia a existência humana. E aí o Vitor Ramalho faz uma observação muito interessante lá, que ela reflete um pouco aqui nesse livro, que é de que a barata ela atravessa não só gerações humanas, como ela está desde o início dos tempos. E aí ela, não à toa, escolheria a barata como símbolo desse ser que já esteve lá desde da fundação do humano, por assim dizer, né? Desde que o humano é humano, a barata já existia e ela atravessa o tempo. E se o mundo acabasse com a bomba atômica, as baratas seriam os únicos seres que sobreviveriam. Então ele faz essa aposta de que não foi à toa que a Clarice escolheu esse animal como representativo desse momento epifânico para a protagonista. E isso é muito, de fato, é muito simbólico. A gente pode pensar que a GH, ela de fato, ela nos coloca, nos faz nos defrontarmos com o interior de nós mesmos. Bem no início, já nos primeiros capítulos, a GH ela começa a refletir algo acerca de ter perdido uma bengala. A bengala que dava sustentação ao andado dela. E aí, a partir de agora, ela vai ter que andar com as próprias pernas, porque ela perdeu essa bengala. E eu acho que o grande feito da Clarice com esse texto e com toda a sua obra é, na verdade, fazer com que a gente se questione sobre as nossas próprias bengalas e a gente decida andar com as próprias pernas, com os próprios passos, sem a dependência emocional de uma bengala, de um suporte ali que, na verdade, é enganoso. Aqui no livro ela retoma um relacionamento fracassado e um filho que ela não teve, que ela fez um aborto e aí não fica tão claro para mim se foi um aborto espontâneo ou se foi um aborto premeditado, que me pareceu ser um aborto premeditado, né? Assim, ela quis retirar essa criança. E parece que ela não lidou muito com isso ao longo do tempo, e isso assola ela, assim, repentinamente a partir dessa epifania da barata, né? Assim, desse encontro com a barata, desse encontro do real, né? E aí acontece uma série de reflexões a partir desse encontro. O intervalo de tempo dentro da narrativa é muito curto, é um intervalo de horas, né? Mas faz com que ela questione toda a sua própria vida e toda a existência humana. Então é um texto assim bastante avassalador. Ele é curto, ele tem menos de 200 páginas, tem 179 páginas. Os capítulos são relativamente curtos, no entanto, não é um texto para você ler numa sentada. Pelo menos eu aconselho que você reserve um tempo para lê-lo diariamente, leia o quanto você consegue lidar com esse texto, porque ele é muito forte. E é como eu disse, cada momento que você volta a ele é um novo texto, embora ele esteja dando continuidade a um texto que você já vinha lendo, né? Eu imagino que uma releitura desse texto vai ser assim, como ler um novo texto, porque na verdade toda vida que eu voltava para ele, né, eu deixava ele adormecido durante um dia, no dia seguinte, quando eu ia pegar, ele já se apresentava como um texto novo para mim e já me assolava com uma série de conflitos e angústias diferentes das anteriores e ao mesmo tempo retomando as anteriores. Então ele não é um livro fraco, ele é um livro realmente para quem está disponível para se envolver afetivamente com ele. Logo do início, se você sente um estranhamento com o tipo de escrita e tudo mais, mas aí eu, por exemplo, voltei ao texto e fui reler o capítulo e, assim, conversei com os meninos no grupo e foram uma série de sensações diferentes que me causou as impressões que eles me trouxeram e a releitura que eu fiz desse primeiro capítulo. E eu decidi que eu não ia reler, ia ler continuamente, mesmo que algumas coisas ficassem e outras não. Que o propósito do texto era esse, e ele contempla isso de forma muito gratificante, no fim das contas. É um contato com angústia que é necessária, no fim das contas. Então, eu super aconselho A Paixão Segundo GH, é uma leitura que eu super indico, então fica aí como recomendação de um livro incrível da Clarice e essencial, dentro da obra dela, né? Era um que eu não tinha lido ainda, e agora pretendo reler ele em algum momento, retornar a ele, porque é realmente incrível. Então é isso, A Paixão Segundo GH, e até a próxima.